Bom dia, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Competência acadêmica, competência política, competência e honestidade, honestidade e competência. Hoje eu falo especificamente sobre o SUS, o que eu penso a respeito do SUS. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde que tem o Brasil. O SUS, inquestionavelmente, nas últimas décadas, em termos de saúde pública, foi o que de melhor pôde acontecer. Entretanto, é preciso que a gente analise o SUS criticamente. E a despeito dele, de fato, solucionar um percentual bastante elevado dos problemas de saúde da população brasileira, especialmente da menos privilegiada economicamente, ele soluciona esse problema com uma lentidão que causa espanto. E quando se analisa o SUS no papel, o SUS é de fato, se fosse colocado em prática, o que está no papel, o SUS seria o melhor programa de saúde, sistema de saúde do mundo. Entretanto, há com menos de 100 milhões de habitantes, países com menos de 100 milhões de habitantes, tais como, por exemplo, a Inglaterra, que é público, e a Alemanha, o sistema de saúde alemão, em que as pessoas contribuem para a manutenção desse sistema de saúde alemão, que, sob a minha óptica, são melhor do que o SUS brasileiro. Vocês viram essa reportagem? Esse senhor aqui está esperando por 3 anos por uma cirurgia no SUS. E a alegação é a falta de estrutura causada pela pandemia. Perceba que desse 1 milhão de pessoas aguardando no Brasil por uma cirurgia, só aqui no estado de São Paulo, esse número chega a 111 mil pessoas. Nós sabemos que, na verdade, grande parte do problema do SUS é a falta de gestão, de investimento e principalmente a falta de comprometimento político com a saúde da população. Durante aproximadamente 30 dias, eu acompanhei o que ocorre em um setor de emergência do Hospital Universitário aqui de Santa Maria, quando a minha mãe ela fraturou o fêmur e necessitou de uma cirurgia bastante semelhante à que o presidente da República se submeteu recentemente, o atual presidente da República. De maneira que eu não estou falando por falar, eu estou falando porque eu acompanhei esse sistema. E, basicamente, o problema é o fato de que existem duas filas, não é uma fila só, existem duas filas relativamente ao SUS, duas filas de espera. A primeira fila é no contexto da especialidade que define o que é emergência ou não. E a segunda fila é em termos do atendimento que ocorre, especialmente no centro cirúrgico, para solucionar esse problema. Daí o porquê a fila, atualmente, a fila de espera para uma cirurgia no Brasil é cerca de aproximadamente 1 milhão de pessoas, sendo que no estado de São Paulo é algo em torno de 111 mil, no estado de Goiás, 125 mil, e aqui no Rio Grande do Sul não me recordo quanto é. Mas o fato é que, acompanhando essa minha mãe, que sofreu essa fratura no fêmur, ela foi considerada, esse tipo de fratura é considerado um caso de emergência. Entretanto, no contexto do atendimento da cirurgia que ela necessitava, um período de tempo que poderia levar para solucionar esse problema, cerca de 3 a 4 dias, levou-se aproximadamente 30 dias. Inicialmente foi a falta de material e posteriormente foi os casos, a prioridade em termos de centro cirúrgico. Porque
ela é considerada um caso de emergência ortopédica, mas existem outros casos de emergência que surgiam que iam postergando essa cirurgia. De maneira que o paciente ele permanece no hospital, no setor de emergência, internado, não existia vaga na enfermaria, permaneceu internado na emergência, ocupando a vaga, talvez, de um caso mais sério que surgisse. O gasto nesse atendimento ele cresceu, de maneira que nós, inclusive, a minha irmã, que é enfermeira aposentada, trabalhou durante quase 30 anos na UTI de recém-nascidos, impetrou, denunciou ao Ministério Público. Entretanto, a denúncia no Ministério Público ela é ineficaz, porque se estabelece um prazo de 180 dias, ou seja, com mais de 180 dias é que você tem direito de pleitear juridicamente o aceleramento desse atendimento. E vocês vejam bem, no caso de um paciente que apresenta um resfriado, você, com 180 dias, é razoável. Entretanto, para um paciente que apresenta câncer, o prognóstico dele piora em muito. De maneira que, no contexto desse atendimento, eu entendo que a logística do SUS, desse sistema, dessas duas filas para o atendimento, ela contribui para a corrupção e para a má gestão. Ela se associa, ela contribui então para essa demora relativamente às filas. Um morto conseguiu fazer tratamento pós-Covid aqui na cidade. Então já é assunto para a Secretaria de Saúde e tudo. E o secretário? O secretário ele não está viajando. Saímos procurando um morador recordista com 500 atendimentos. Encontramos o William. Você é o recordista de tratamento. Pós-Covid, né? Pós-Covid. Caramba, eu não fiz nenhum tratamento desse. Se o William não fez tratamento nem em Matarroma, onde vive, por que o nome dele aparece também em outras cidades? As investigações do Ministério Público Federal do Maranhão apontam para a possibilidade de um sistema informatizado, talvez até com utilização de algoritmos, suspeita de que existe uma coordenação na alimentação desses dados. É por isso que eu digo, todo castigo para corrupto é pouco, porque é graças a ele que o país não funciona, as estradas não andam, o fiscal não multa, a polícia solta, a justiça não pune, a saúde padece. O SUS, por exemplo. Assim, sob a minha óptica, eu entendo que dever-se-ia aumentar esses convênios do atendimento do SUS com o setor privado, de maneira que se separar no serviço público os casos de alta complexidade. Esses casos de alta complexidade, como eu já mencionei, sob a minha óptica, eles deveriam ser tratados exclusivamente no setor privado, enquanto que no público, nos hospitais públicos, excetuando-se aqueles casos, aqueles setores aqueles centros de excelência, se trataria somente os casos de complexidade baixa e média. Porquanto, além de acelerar essa fila, essa separação, esse atendimento no serviço particular dos casos de alta complexidade contribui para uma maior fiscalização, porquanto essa logística, sob a minha óptica, de misturar esse atendimento público e privado do SUS, ele contribui para essa corrupção. No mais, um grande abraço e eu espero que essa minha opinião ela contribua para atenuar esse problema das filas no SUS. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.